isso só pra mostrar, porque a gente sabe mais ou menos o que ele pode fazer. Ele tá fazendo isso pra medir a reação. Ele quer saber até onde ele pode ir. Então é isso que ele quer fazer. Então por isso que é preciso ter assinado, escrito, ó, qualquer país que soltar um artefato nuclear vai acontecer isso. Você que é engenheiro também, né? Pô, veio o Daniel aqui, o Daniel Lopes, você conhece ele, gente boa demais. Ele falou que futuramente estamos perto que a Terceira Guerra Mundial, se ocorrer, principalmente com os Estados Unidos, com o Elon Musk, ele braço direito do Trump, Sim, ele falou que pode ter uma guerra diferente agora. sim. Que pode ser agora lasers do espaço, né? E você acredita que pode ter uma Terceira Guerra Mundial, você olhando aí o que tá acontecendo no mundo, Sim. e realmente pode vir um laser lá do espaço e me matar aqui, derrubar esse prédio, ou não? Qual seriam as implicações? Porque tem muita tecnologia dos Estados Unidos que é desconhecida, né? Sim, sim. Aliás, não só dos Estados Unidos, como em lugares como a Índia, a China, etc. Também tem tecnologia que é... Opa, se tem um lugar que guarda segredo, é a China, por exemplo, né? O cara guarda segredo pra caramba. Alguém te matar com um laser do espaço, a tecnologia pra isso, pra te matar, existe. Pra derrubar esse prédio, não, né? Tipo assim, eu andando aqui na Augusta. Eu acredito muito isso no futuro, nessa guerra de precisão. Terceira Guerra Mundial, eu não acredito que aconteça. Não acho que vai acontecer. Por que não vai acontecer? Por que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, que foi quando mataram lá o cara, esqueci o nome do cara lá da Áustria, lá, esqueci o cara que mataram. Bom, mataram o cara lá e eu brinco o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial foi o seguinte, era uma balada, que tava todo mundo lá se divertindo, aí de repente um pisa num pé do outro, o cara dá um soco e de repente tá todo mundo brigando. Foi mais ou menos isso a Primeira Guerra. Não era... Sabe? Lógico, tinha vários problemas, tal, não sei o que, né? Tinha várias pessoas ali, vários povos que estavam bem chateados com algumas situações e tal. Mas tudo bem, aconteceu. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi colocado várias sanções pra Alemanha. A Alemanha se ferrou, né, pra caramba depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tava com a raiva do caramba, né? Aí acharam, aí você quer criar uma guerra, quer, né, você achar um culpado, né? Tanto que os partidos de esquerda eles são especialistas nisso. E achar um culpado, tal. A Segunda Guerra Mundial, você tava com a Alemanha, o povo bravo pra caramba, porque foi imposta muitas sanções à Alemanha. Você tinha o Japão também, porque o japonês, o oriental, ele era absurdamente discriminado, tá? Tanto na Europa e principalmente pelos americanos. Era um povo discriminado, era um povo que tinha muito... Até tem aqueles filmes que mostram o chinês, que é sempre o cara bobo, com o dentinho igual da Mônica e tal, entendeu? É essa visão que se tinha dos orientais. E os otário. Exatamente. E o oriental, principalmente o japonês, né? São sérios. Não, e o chinês também. O chinês tem uma história. Você pegar toda a história dos imperadores chineses, os que existiram e os que não existiram. Eram você conquistadores, né? Você tem vários imperadores míticos, né? O imperador amarelo, não sei o quê. Sim. Então você tem vários... Os primeiros imperadores da China, eles não existiram. Foram mitos, míticos. Então eles são povos... A gente não... como a gente tá meio isolado, tá? Então a gente trata... sei lá, hoje já não, que a gente tem muito mais consciência sobre o Japão é uma potência e tal, não sei o quê. Mas pega a Arábia, a gente tem muito isso aí com a Arábia. Então você pega toda a Península Arábica, parece que é um povo, que é um monte de gente lá que vive no deserto, no meio da areia. Que vive em tendas. Entendeu? Um povo, isso, ignorante, que só sabe explodir bomba e tal, e não é isso. Sabe? Então você tem povos de extremamente nobres, inclusive o povo do Irã. O Irã, que era conhecido como Pérsia pros ocidentais, porque para eles sempre foram Irãs, tá? Inclusive, aí a gente vai chegar depois da Segunda Guerra Mundial, o termo ariano que o Hitler usa pros alemães, que são a raça ariana, a raça superior, ele pega dos iranianos. Porque o iraniano significa justamente isso, nobre. Tá? Então, o povo da Arábia criou, por exemplo, a álgebra. A álgebra é uma ferramenta que na engenharia, na matemática, a gente não faz nada sem a álgebra. Sem a álgebra eu não faço absolutamente nada. Nada. Os caras foram os criadores da álgebra. Entre outras coisas, da parte de números, de cálculos e tal. Então, você pega o povo do Irã, o povo do Iraque, inclusive antigamente, entre outros povos nobres. São o primeiro, talvez, gigantesco império que a gente teve foi o Império justamente persa. E o império que persiste até hoje, porque todos os impérios caíram. Tá aí o Império Persa, não é mais império, mas tá aí a Pérsia, tá aí até hoje. Tá a China, que não caiu, tá aí hoje. Tá a Rússia, que tá aí, o resto tudo caiu.
Todos os Verdade, grandes impérios caíram, né? A Pérsia tá aí, a China tá aí, a Rússia tá aí. Bem ou mal, os caras estão aí de alguma forma. Então, é normal a visão que se tem no Brasil e outros países dos árabes é que é um monte de maluco que só fica gritando lá, babá, e estão tudo enterrado na areia. E não é. São povos que têm uma história de nobreza muito grande. Essa visão que muitos têm do árabe hoje era a visão que o mundo tinha dos orientais antes da Segunda Guerra Mundial, que era um povo meio animalizado. Você entendeu? E os japoneses, eles eram muito ressentidos com isso. Então eles queriam entrar no grupo Sim. com a Europa, com os Estados Unidos, e eles não foram aceitos e tal. Isso acabou levando também à Segunda Guerra. Claro, você tem a ideologia nazista, então você tem uma ideologia esquerdista, uma ideologia socialista. Você tem que ser muito imbecil pra falar que nazismo é de direita. Aí os caras falam, mas o não sei quem da Alemanha falou que o nazismo é de direita. Sim, se você ligasse aqui na década de 90, mesmo nos anos 2000, e perguntasse se o PSDB era de direita, todo mundo ia falar que o PSDB era de direita. O PSDB nunca foi de direita, entendeu? Então você pega toda a ideologia, tudo que Hitler falava, Hitler se declarava socialista, o princípio dele que ele leva aos ódios ao judeu, o princípio antissemita, ele é de esquerda, porque os judeus, eles eram ou atravessadores, né? Então ele comprava de você e vendia pro outro. Então ele era ou atravessador ou ele era banqueiro. Então isso tá escrito no Mein Kampf, não precisa acreditar em mim, é só ler lá que tá escrito lá. Então ele falava, como eles não produziam, eles não tinham direito a nada, porque eles não produzem. Porque a classe operária tudo produz, a eles tudo pertence. Olha Isso é aí. uma frase de direita ou de esquerda? De esquerda, né? Então, Marxista. a mesma coisa. Então levou o ódio antissemita que aconteceu na Rússia também, comunista. Tá? Você tem uma história lá com os médicos judeus, que eles criaram um complô que diz os russos que eles queriam matar os chefes soviéticos, né? Os chefes russos e tal. Então você tinha a mesma ideologia antissemita na Rússia também, que você tinha na Alemanha. E hoje o pessoal que é contra Israel e tá com a bandeirinha de Palestina no Twitter, é de esquerda ou de direita esse pessoal? De esquerda. Tá, a esquerda sempre foi antissemita. Tá? Sempre foi antissemita, tá? Então o nazismo é de esquerda, já expliquei isso em outro podcast, contei toda a história, o fascismo, contei toda a história de Mussolini, eu estive lá na Itália, toda a história de Mussolini tá registrado lá, até as amantes dele lá, tem registrado toda a história dele, e tanto que o dia que eu contei isso aí tava o Loconte lá, né, que acho, o pessoal fala que quer criar treta, é um cara que eu gosto, acho super gente boa. Trazer os dois aqui tá? de novo. Não, super gente boa, acho um cara super educado, inteligente e tal, gosto dele pra caramba, apesar de ter só encontrado ele aquele dia, mas é curioso, ele também achava que fascismo era de direita. Então, se é de direita, é porque é militar, e é porque ele é religioso, ele é cristão, né? Porque o direito é isso aí. Aí eu falei pra ele, meu, o Mussolini, ele era ateu, ele odiava cristão. Aí ele foi pesquisar na internet na hora, ele descobriu agora que ele é ateu? Falei, ele odiava a igreja, ele era ateu, ele odiava. Ele foi criado em colégio lá de padre, ele odiava. Tá? Sabe? É um cara que foi expulso, tal, não sei o quê. Então, todo o fascismo, como eu falei, o Mussolini, ele nasce de esquerda, inclusive o nome dele. O nome dele, o pai dele era um esquerdista, o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele, é Benito Almicari Mussolini. Os 3 nomes, tá? Claro, tem o nome do pai dele e tal, mas Benito Almicari foi tudo em homenagem a líderes de esquerda. Entendeu? Ele nasceu de esquerda e morreu de esquerda, e ele fala que ele é socialista, ele só depois cria ele cria um socialismo nacional, porque todo mundo tava querendo socialismo. O socialismo é internacional, né, a princípio. Só que por causa da guerra, eles começaram, cada país começou a se voltar para si, né, a França, o socialismo na França virou nacional, na Alemanha virou nacional, que é o nazismo, era o socialista nacional, né, é o nazismo, é de esquerda. Na Itália também, era o socialismo nacional, né, que era o fascismo, inclusive o termo fascismo vem de facho, que o Mussolini mostrava, olha, pegava um graveto e falava, sozinho nós somos fracos, e quebrava. Aí ele pegava um facho de gravetos e falava, unido, junto nós somos fortes, ninguém consegue quebrar a gente. Daí vem o termo fascismo, de facho, de esquerda, só um idiota acha que fascismo e nazismo é de direita, só um idiota, um completo idiota que nunca estudou nada. Vai lá na Itália, tá toda a literatura lá pra você ler. Aliás, tem traduzido aqui, grande parte dela tá traduzida pro português, você acha na internet, você nem precisa ir lá, tá? Aliás, desculpa, eu tô tudo isso aí. Qual que era a pergunta inicial que eu começo a abrir parênteses? Pergunta se da Terceira Guerra Mundial. Tá. Boa. Vamos lá.
Então, a Primeira Guerra Mundial, como eu falei, foi uma briga generalizada, brincando, né? Eu falo, brincando. Foi uma briga generalizada, porque um pisou no pé de outro numa balada e Pam, tal. pam, pam. É, né? Um monte, ainda na época lá, resquícios de império e tal, um monte dessas questões. A Segunda Guerra Mundial aparece. Foi um período que, caramba, século XX, né? O século XX foi um período de ascensão absurda do socialismo. Né? Que, pô, chegou a dominar, assim, 2/3 do mundo, assim, né? O socialismo foi um período de ascensão muito grande. E aí começam essas ideologias, né, nacionalistas, Itália, Alemanha e tal, e começa essa guerra, tá? Queria conquistar. Você já viu, na história do mundo, na história do mundo, na história da humanidade, 2 países capitalistas entrarem em guerra? Não, bem, é verdade, né? Olha que curioso. Porque guerra não traz lucro não, filho. Traz assim, se o outro tá guerreando, eu tô vendendo Não, arma pra ele e tal, não sei o quê. Você que... Pra determinados indivíduos. Isso, né? Né? Agora, pra nação, Ninguém nenhum país capitalista quer entrar em guerra. Ninguém, é só prejuízo. É a puta dor de cabeça, tá? Então, quem entrou em guerra agora? A Rússia? A Rússia de direita ou de esquerda? De esquerda. Ah, olha aí. Aí tá, você fala assim, mas tudo bem, mas você tá tendo a guerra lá também, na Palestina e Israel. Então, aí é por questões religiosas. Aí a gente já tem é outro diferente, problema, porque é uma questão extremista. Tá? Isso é outro tipo de extremismo. Você tem o extremismo político, você tem o extremismo religioso. Agora, você tem um país que ele é cristão, né? Ou ele é que seja judeu, como Israel e tal. E países capitalistas, esses países não vão. Então, como tá crescendo, a direita crescendo, o capitalismo se fortalecendo e tal, a maioria dos países, inclusive, são países capitalistas e tal, não sei o que, não tem. É meio. Do jeito que tá, é impossível ter uma terceira guerra mundial. Porque são poucos players que gostariam de entrar nela. Tá? A não ser que algum maluco, tá? E aí, como eu já falei isso em outros lugares, tá? Jogue uma bomba atômica. Um cara da Coreia do Norte, um cara da Rússia e tal. Que eu falei, isso é preciso. Essa é uma discussão importante que não tá tendo no mundo. Como o mundo vai reagir ao lançamento de uma bomba atômica? Porque eu sou a favor do seguinte: qualquer uso de artefato nuclear tem que ser inadmissível no mundo. Tem que ser o Japão. Não, o brasileiro gosta de olhar passado. Né? Você vê hoje lá o cara, sei lá, tá pobre. Mas teve a escravidão no Brasil. Meu, faz 500 séculos. Tá? O Brasil tá pobre por causa do ouro que tomaram do Brasil. Sendo que em 7 dias eles tomam ouro. Exatamente, entendeu? Impostos, então, os judeus passaram pelo Holocausto em 1945, tá todo mundo rico aí. Aí o cara passou pela escravidão no século XIX. Ah, não, é por causa da escravidão. Pelo amor de Deus, essa desculpa aí também vai ir até quando, né? Então a gente tem que... os Estados Unidos jogou bomba, tá? Jogou, ninguém sabia direito como que isso funcionava, tal, acabou. Agora é daqui pra frente. Então, daqui pra frente, na minha opinião, tem que ser inadmissível, inaceitável qualquer país usar um artefato atômico. Então, qualquer país que ouse usar um artefato atômico, pra mim, tem que ser instantaneamente varrido do planeta. Fala, mas eu vou matar milhões de pessoas inocentes, mas vou salvar bilhões. Infelizmente, eu vou ter que fazer esse cálculo numérico. Infelizmente. Então, se a Coreia do Norte soltar uma bomba atômica, então a gente vai lá, instantaneamente, você tem que varrer a Coreia do Norte do mapa. Varrer do mapa. Então, isso tem que estar escrito, porque é igual a Guerra Fria. Por que a Guerra Fria não aconteceu? Porque todo mundo quer dar tiro, mas ninguém quer tomar. Exatamente. Né? Então tá todo mundo armado, ninguém quer sofrer. Fala, pô, mas aí vai ser desproporcional. Axioma militar, gente, pelo amor de Deus. Resposta a ataque tem que ser desproporcional. Se você não sabe disso, você não tem nem que participar dessa discussão. Isso é um axioma militar, tá? A resposta a ataque tem que ser desproporcional. Porque se ele for na mesma proporção, o ataque vale a pena. Né? Porque tem vários ataques que não tem resposta, e quando tem a resposta proporcional, eu tô favorecendo o ataque. É axioma militar. Pô, só fez isso? Resposta a ataque tem que ser desproporcional. O cara jogou uma bomba atômica, vamos varrer esse país do mapa. Não pode ser aceito. Porque quem joga uma, joga duas, joga três. E aí o planeta acaba. E, Léo, tem bomba atômica hoje que pode acabar com o mundo? O que aconteceria? Sério, assim. As bombas atômicas hoje estão tão problemáticas, né? Sério, tem alguma assim que você fala assim, pô, Luan, se jogar essa bomba aqui, mano, vamos ter sérios problemas no mundo. É que você pode jogar hoje várias, né? Né? Você pode jogar hoje várias. E o potencial nuclear é muito grande, né? Você espalha radiação, matéria radioativa e tal. Então, depende do tipo de bomba, né? Você torna um lugar. Olha o que aconteceu. Lógico, é um absurdo de material que você tinha ali. Você tinha bastante material, bastante combustível nuclear. Não era enriquecido como uma bomba. E a gente
não é falado sobre o potencial. Como eu falei, o que aconteceu em Chernobyl foi a maior tragédia ambiental da história do mundo. E ninguém fala, né? Não, isso até se fala, mas eu falo, o que aconteceu foi mínimo em relação ao que poderia ter sido. Caramba. Então foi, tipo, bem... A base de mortes de muitas pessoas, eles conseguiram conter até que razoavelmente bem aquilo lá. Né? Aquilo poderia ter assim, praticamente acabado com a Europa, com a Ásia, com parte da África. Caramba, é assim? Porra! Você tinha um potencial ali absurdo de você matar gente pra caramba. Tá? De você matar um absurdo de pessoas. Então, o que aconteceu, apesar de você ter sido o maior desastre ambiental da história do mundo, foi muito pequeno em relação ao que poderia ser. Imagina se eu lanço várias bombas atômicas em locais estratégicos, conhecendo as correntes de ar e tal, e não sei o quê. Então, você pode ter um Nossa. estrago Violento no mundo, né? absurdamente violento. E o problema é o seguinte, vamos supor, matei 90% da população. Mas para esse 10% que sobrar viver depois, É muito difícil, né? então porque você vai ter áreas contaminadas, você entendeu? Você vai ter um monte de problemas. Muitas mentes brilhantes vão ser varridas também, né? Vão ser perdidas. Sim. Conhecimento vai ser perdido, né? Estrutura, né? Tecnologia, um monte de coisa vai se perder. Então, uma coisa. Isso, né? A gente fica discutindo tanta besteira, tantos congressos aí mundiais, líderes do mundo todo vão se encontrar pra falar. A Greta, que é uma imbecil, tá retardada, né? Porque é uma hipócrita, aliás, de uma família de bandidos também, essa Greta aí, que foi uma família tudo de rico e ganhando uma fortuna em cima dessa fama aí da filha, pra falar ela viajando aí de veleiro, de jatinho pelo mundo todo e falando pras crianças que estão aqui, lá no beco, lá se aquecendo, com o negócio sendo queimado num tambor, falando, how you dare, como que você ousa acabar com a minha infância? Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? E o legal é o seguinte, por isso que eu desacredito em grande parte das instituições. Então, uma menina como essa, que ela é deficiente, obra de baixíssima inteligência, e o brasileiro não sabe, porque ele não assiste entrevista em inglês, a Greta quase não dá entrevista, mas procura as entrevistas que tem de pessoas tentando entrevistar ela. Você vê que é vazio, né? Ele é um nível abaixo da Dilma. Ela tem algum problema mental, que eu não sei o que é. Mas ela tem. Então é uma pessoa de baixíssima inteligência. E essa pessoa encontra espaço. Como vai, sei lá, o Felipe Neto falar na ONU sobre fake news. Quer dizer, eu não posso levar a sério uma instituição como essa. Que pega um cara que. Pô, não tem nem o que falar de um cara como esse. Então como é que eu vou levar a sério uma instituição que leva um cara como Felipe Neto pra falar sobre fake news? Não é sério. Então a gente tem um monte de instituições comendo o dinheiro do povo. Aí você criando um monte de congresso pra falar um monte de besteira. E esse é um congresso sério. Uma coisa que a gente deveria falar. Você tem que ter uma ação mundial. A gente tem que fechar um acordo mundial do que vai ser feito se qualquer país lançar um artefato nuclear. Isso precisa ser decidido. E aí, alguém solta uma bomba atômica e tá tudo certo? E aí? Entendeu? Porque assim, se soltar nos Estados Unidos, começa a guerra na hora. Exatamente. Mas aí se soltar na Ucrânia, tudo bem. De boa. E o Putin já soltou uma ogiva sem a bomba. Pra mostrar, pra sim, mostrar, só pra tipo mostrar assim, o que eu posso fazer. Ó, eu consigo levar. Mas aí que tá. Por isso que é tão importante que isso eu tô falando. Ele tá mostrando, ele não tá fazendo isso só pra mostrar, porque a gente sabe mais ou menos o que ele pode fazer. Ele tá fazendo isso pra medir a reação. Ele quer saber até onde ele pode ir. Então é isso que ele quer fazer. Então por isso que é preciso ter assinado, escrito, ó, qualquer país que soltar um artefato nuclear vai acontecer isso. Entendeu? Aí eu quero ver quem vai usar. Ô, Léo, e você acha que a gente já tá tirando as bombas, né? Nessa parte do laser que eu falei, ela pode mesmo, tipo assim... O futuro é isso, tá? A gente tem vários problemas, a gente tem várias pessoas, tem vários indivíduos que causam problemas muito grandes. E desculpa falar, né? O pessoal fala que não pode falar isso aí, eu quero que se dane, tá? Eu falo, tem pessoas que, me desculpa falar, merecem morrer, né? Então, o líder lá da Venezuela, o Maduro, tem que morrer. É um cara que tem que morrer. O cara que tá escravidando todo o seu povo e tal, o cara tem que morrer ou não tem que morrer? O pessoal tá na miséria Che lá, Guevara, né? tinha que morrer ou não tinha que morrer? Aliás, foi o pessoal lá da Colômbia ou da Bolívia que matou ele? Eu esqueci se foi Eu acho que foi da Bolívia, né? Não lembro agora exatamente. Aliás, meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Fizeram um grande serviço pra humanidade. Tá? Meter bala num canalha como esse, um assassino canalha como esse. Então, e você tem figuras chaves que causam inúmeros problemas no mundo. São criminosos
E o futuro é esse. O futuro é eu ter esses equipamentos de precisão, onde eu posso, por exemplo, a partir do espaço, identificar e eliminar alvos. Entendeu? O futuro vai ser esse. Entendeu? Isso vai acontecer. E você acha que pode acontecer, tipo assim, deles ter uma potência militar pra derrubar um prédio como esse, que é gigante? Hoje a gente não tem, né? Mas Hoje a gente pode não tem. acontecer. No futuro pode tudo, né? No futuro pode tudo, né? A gente pode ter tecnologia pra isso. Teve um que aconteceu, eu não lembro que país, que derrubou um prédio. Não foi por laser, tá? Pelo amor de Deus, mataram, jogaram um míssil e derrubaram um prédio na Rússia. A Rússia é cheio de hackers. Vários hackeamentos, Caraca. inclusive de canais do YouTube aqui no Brasil, acontecem por russos. Os russos são inteligentíssimos, deve São ter, né? bons, aí não tem muita alternativa. E aí tinha um prédio lá que era um monte de hack que atuava num prédio. E causando vários problemas, e os caras derrubaram o prédio inteiro. Caraca. É isso aí, né? É isso Que aí. Você vai louco, fazer né, o quê? Não quer fazer o mal? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.